Olá, graças a Deus, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre alegria e tristeza. São dois, digamos, sentimentos, algo que fazem parte da emoção do ser humano, né? A alegria e a tristeza. E nós vamos falar sobre essas duas situações e eu estou recebendo aqui hoje o pastor Eladir Amaral, meu amigo, da nossa igreja de Nova Aurora. Pastor Eladir, seja bem-vindo ao programa Conexão. Forte abraço para o senhor, meu pastor. Uma satisfação grande estar aqui, né? Mais uma vez. E é bom frisar isso, porque a gente fica sempre com um gostinho de quero mais, né? Então, estar com essa equipe, com essa produção aqui abençoada, é tudo de bom. Eu me sinto grato e honrado por mais essa oportunidade. Alegre ou triste? Muito alegre. Já que a gente já vai falar de alegria e tristeza, já começamos, clima, né? Já entramos no clima, amém, né? Amém. Também eu estou aqui com o pastor Ailson Patrício. É um pastor que tem já me auxiliado há alguns anos ali em Bangu, fazendo um trabalho bonito com a gente ali naquela região. Pastor Ailson, seja bem-vindo ao Conexão novamente. Amém, pastor. Para mim é uma grande alegria estar aqui, a princípio, e com a equipe da Conexão, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você já está há quantos anos ali com a gente? Vai para 8 anos, pastor. Mas cadastrado 3 anos. Já há um bom tempo. Tem 3 anos direto comigo ali. 3 anos direto. Graças a Deus. E Deus tem abençoado bastante. O pastor Ailson também vai estar com a gente falando de alegria e tristeza. Nós vamos agora a uma matéria, bem rapidamente, falando sobre esse assunto em nome de Jesus. Vamos lá, pode rodar a matéria. Segundo uma pesquisa divulgada pelo Instituto Ipsos, o Brasil é o 5º país mais feliz do mundo. A alegria é a sensação de bem-estar, felicidade que nos preenche em certos momentos, além da leveza e do entusiasmo. Sorrisos e otimismo são alguns dos sinais que damos quando estamos alegres. Porém, mesmo estando entre os países mais felizes do mundo, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde. A tristeza é uma emoção que pode ser desde uma leve melancolia a um profundo desânimo, podendo inclusive apresentar sintomas físicos. Como lidar com essa dualidade nas pesquisas e estudos que apontam sentimentos tão diferentes? Pastores, é uma dualidade pesada, digamos assim, né? Porque você está em quinta em alegria, mas, em compensação, a depressão toma conta do país de uma maneira muito, quase que generalizada, a coisa é bem séria. Pastores, o que é alegria? A alegria do Senhor? Porque a gente já começa assim, eu particularmente, eu visualizo as pessoas pensando que se a alegria do Senhor está sobre elas, essa tristeza, ela até pode fazer parte da vida do ser humano, mas ela vai ser bem contida e bem, como é que eu vou dizer, domada mesmo, né? Dominada, controlada. O que seria, pastor, a alegria do Senhor? Eu entendo, pastor, que essa alegria do Senhor, ela vem de uma consciência inequívoca de que aquilo que eu projetei como em cima de uma promessa de Deus, ela se cumpre. Mesmo diante de todas as adversidades, eu tenho uma certeza que aquele que fez a promessa, ele vai cumprir. A fé de Hebreus 11. Exatamente, mas eu também tenho aqui como Filipenses, né? Filipenses 1,6 que diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Então, quando eu tenho essa certeza, ainda que eu passe as intempéries, eu sei que esse Deus, o meu Salvador, ele haverá de me honrar, desde que eu me mantenha na posição. Então, isso traz contentamento, traz alegria, mesmo diante de muitas controvérsias. O segredo seria, então, não sair da posição. Não sair da posição. Deus te deu uma posição, não sai de lá. Permanecer. Pastor Ailson, o que é a alegria do Senhor? Bom, a princípio de tudo, teologicamente, a Bíblia fala que é a nossa força. É a força que nós precisamos para lidar com os nossos problemas, adversidades. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos exemplos de homens e mulheres que passaram por momentos difíceis. Então, quando a Bíblia declara que ela é a nossa força, é o nosso Senhor nos dando o poder de superação.
um poder de fé realmente para superar qualquer adversidade e tempestades que surgem ao longo da nossa vida. Então a gente já começa o programa, pastores, já entendendo que a alegria do Senhor, ela está intimamente ligada à fé de Hebreus 11. Né? Sim, com certeza. Intimamente ligada. A falta dessa fé faz com que o cristão esteja na igreja mais depressivo, triste, sem aquela certeza de que Deus vai suprir, e nem que seja no último instante, a mão dele estará estendida para ele. Essa pessoa não tem essa certeza e por isso fica triste, deixa a tristeza dominar. Se abate, né? Então a gente já começa o programa linkando a alegria do Senhor com a fé que Ele proporciona para a gente, certo? Como lidar com momentos de tristeza? Pastor Ailson, como lidar com esses momentos? Qual o senhor diria para as pessoas que estão tristes? Eu sei que a tristeza, ela pode vir de várias maneiras, né? De várias formas, né? Pela perda de alguém, pela perda de um ente querido, por perda de uma maneira geral, por situações adversas. Mas como lidar com essa tristeza? Que não deixa de ser uma emoção, né? Sim, está ligado muito à nossa alma e cada pessoa, ela está propícia a passar por esses momentos, né? Nós, quando vemos na palavra de Deus, nós vemos a capacidade que o ser humano tem de dominar a sua alma. O próprio Davi, no Salmos 42, ele fala que, ó minha alma, por que estás abatida? Então, por que te perturbas? Você vai ver que é um momento de consciência. A tristeza, ela é meio que para regular a nossa alma, a nossa temperança, e ali a pessoa cai em si do que aconteceu. A tristeza é como se fosse para regular a nossa mente, o nosso coração e equilibrar, né? Eu entendo isso. Tá, mas aí você então, se você for pensar desse jeito, a tristeza seria boa então? Não, ela seria uma ferramenta para eu encontrar um equilíbrio diante dos meus problemas. E aí, pastor Eladir? Como é que eu vejo aqui lá quando fala em Mateus, né? Mateus 26, 38, o Senhor que um dos que passou e viveu, né? Não só a tristeza em si, mas todas as demais, né, situações causadas pelo momento, né, de opressão, de angústia, de perseguição que ele vivenciou. E ele, então, dentro de Mateus 26, 38, ele vai falar a respeito disso, que foi uma tristeza tão grande, mas tão grande a tristeza que ele sentiu, que ele, na verdade, é como ele coloca, sentia a própria morte, né? Então, eu vejo que, quando sendo ele o que mais passou, o que mais viveu, ele deixa essa importante lição que nós temos que vencer essa tristeza na oração, buscando o contato, né, com o alto, com o celestial, com o mundo, né, onde Deus possa verdadeiramente nos abraçar, porque não há outra situação, nem que apresente remédio, apresente tantas outras situações, ou estudo qualquer, ou forma enfim, humana para tentar uma grande depressão, uma grande tristeza, uma angústia pela falta, pela perda de um ente querido. Nada corresponde, nada se alcança ao fato daquele que busca ao Senhor. E aí é quando o Senhor Jesus deixa ali os discípulos e ele vai um pouco mais adiante. Ele não só ficou ali com eles, mas ele vai um passo mais adiante para poder buscar a Deus, orar e se conectar com o Pai para que o Pai venha amenizar essa grande tristeza, porque era uma tristeza terrível. E às vezes quando a gente fala... sangue, né? Exatamente. É quando agora mesmo está falando da pesquisa, né? E colocando aqui num paradoxo, ao mesmo tempo que o Brasil é o país mais alegre, mas também é o país que tem um índice maior de pessoas deprimidas. Então, não faz sentido isso. A coisa é meio que ilógica, né? Então, talvez por isso que o pastor falou da tristeza como Sim. Não é bem uma ferramenta, né? Talvez a palavra, eu não usaria essa palavra, ferramenta, mas um mecanismo, né? Um mecanismo onde você percebeu, estou triste, por que eu estou triste? Eu vou correr atrás. Seria mais ou menos isso. Porque, assim, numa linguagem, né, bem coloquial, você
sentiu a tristeza. E às vezes a tristeza vem por nada, né? Sim, do nada. Eu já passei por isso, né? Aquela angústia, né? Aquela tristeza que você está num momento bom, você está tranquilo, você está num momento bom e, de repente, a sua alma começa a ficar pesada, você sente aquela angústia. É uma coisa que tenta abater, o Davi passar por isso, grandes homens de Deus passaram por isso, como o senhor está falando. Mas eu não vejo como ferramenta, eu vejo como mecanismo. É um mecanismo. Você sentiu, opa, tem coisa errada aqui. Por que eu estou sentindo isso? Então você vai para a oração. E Jesus Aí você vai para a oração, você vai lutar contra para vencer a tristeza, que não é uma coisa boa. Né? E Jesus, quando ele fala aqui, ele está falando no sentido de nos capacitar, ensinando como vencê-la, né? Porque ele mesmo está dizendo que mata. Ela mata. A dor que ele sentiu, a tristeza foi tão grande na alma, no espírito dele, que ele disse, ela mata. Então, ou seja, como ele é aquele que vem para nos instruir, não quer o nosso mal, quer nos instruir no caminho que nós possamos viver o melhor da vida, ele está então dando uma lição que ele está sentindo e ele passa para que a gente pratique e não tenha esse sofrimento como ele aqui teve em Mateus, né? 26:38. Sim. Então, fica bem claro que a tristeza não vai fazer bem para a gente, mas é um mecanismo que a gente tem que aproveitar, né? Exatamente. Para vencer. Exatamente. Mostrando que nós não estamos bem, de alguma forma não estamos bem, e por isso aquela tristeza veio, né? Positivo. É lógico, se você perde alguém, você vai ficar triste. Isso aí é uma coisa Com o tempo, quase né? que Depois inevitável. Mas você consegue superar, Sim. né? Porque tem gente que não supera, tem gente que já está há anos, o senhor já deve ter atendido pessoas assim, eu também já atendi, pessoas que viveram o resto da sua vida em função daquela tristeza. Sim. Por causa da pela perda do ente querido. Quer dizer, ela não se recupera de forma alguma. Positivo. Mas Deus, ele quer que você use a sua tristeza como um mecanismo para você entender. É igual a gripe, né? É igual quando você começa a espirrar, não é? Você começa a espirrar, por que eu estou espirrando? Logo você pensa, será que eu estou pegando uma gripe? Será que estou com um vírus? Será que foi só um vento que bateu, alguma coisa assim, ou será que eu estou assim? Você começa a ficar ligado logo. Aí, de repente, você começa a sentir mal, cansar. Tem alguma coisa errada aqui. Alguma coisa fugiu do controle. É a sua imunidade, seu organismo querendo expelir aquele mal e mostrando, tem coisa errada. Então, a tristeza seria um vírus da alma, mais ou menos? Mais ou menos por aí. Né? É isso aí, Podia chamar mais ou menos um vírus da alma, que aí você começa a sentir aquela tristeza. Um invasor, né? Aí você fala, tem coisa errada na minha vida aqui, peraí. Por que eu estou triste? Está repreendido. Por que eu estou tanto tempo? Eu perdi esse ente querido. Mas por que eu estou assim depressivo por causa disso? Não, agora a vida tem que seguir. É a vida que passou segue. E vou sofrer, vou sentir a saudade, mas o sofrimento tem que acabar, né? Então, lógico, cada um tem seu tempo de luta, a gente vai respeitar isso, mas tem que terminar o tempo de luta. Até porque cada um tem uma estrutura, né? De suportar um conhecimento. Então, uns vão demorar um pouco menos, outros um pouco mais, mas tem que acabar. Não pode ficar 40 anos com luto. Isso tem que acabar e Deus vai ajudar nisso em nome de Jesus, né? Bom, então está fechado isso aqui. Para todo lindo testemunho, precisa existir um momento de tristeza antes, pastores? Nunca acredito. De forma alguma. Acho que isso aqui não dá, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Não, assim, a alegria não pode estar atrelada. Né? Calma. Não é que não faz sentido. A gente tem que explicar. Vamos lá. Tem muita gente assistindo a gente. Para muita gente, isso faz sentido. Correto. Porque não tem o verdadeiro conhecimento. Entendeu? Ainda. Para muita gente faz sentido. Quer dizer, eu contei o testemunho porque eu enfrentei um momento de sofrimento grande, venci. E aí é o meu testemunho. E aí alguns vêm e dizem assim, o senhor já deve ter escutado isso, eu já escutei várias vezes. A pessoa fala assim, eu tinha que passar por isso para dar esse testemunho. Já escutou isso? É a concepção dele, a visão dele. A visão dele. Que não é, Eu costumo dizer o seguinte, Deus não precisa te colocar um câncer para te curar, para você dar o testemunho. É por aí. Né? Isso você mesmo. não precisa passar por isso para dar os testemunhos. Mas no entendimento de muita gente, né, a pessoa passou por aquilo para poder dar o testemunho. Eu já vi gente, por exemplo, gente de Deus, tá? Usando o caso do cego. Que Jesus falou assim, ele nasceu assim... foi o cego? Bartimeu. Foi o cego. Foi o cego que ele falou, né? Que ele falou assim, ele nasceu assim, não foi pecado dele, nem do pai, nem da mãe. Ele nasceu assim para que o nome do Senhor seja glorificado.
E aí ele cura o cego e o nome de Jesus é glorificado. Mas aquilo ali, eu sempre lembro para as pessoas que me falam sobre isso, aquilo ali aconteceu antes da obra da graça de Deus. Eles ainda viviam pela lei. Sim. A maioria nem sabia que o diabo era o causador de todos os males. Foi Jesus que ensinou isso, né? E Jesus não tinha levado as nossas enfermidades. Isaías 53 não tinha se cumprido ainda. Então, aí sim, agora eu vou passar para vocês. Não é que não tenha sentido. Para muita gente, ainda faz sentido isso. A pessoa acha que precisa passar por isso para poder... uma grande tristeza antes para poder dar o testemunho depois. Então, pastor, vai falar? Então, o senhor perguntou, então vou falar. Eu entendo que as pessoas, elas gostam muito das histórias de superação, pastor. É como o senhor está falando. Não, é bonito, né? É bonito, demais. Se a gente for olhar a história de José, que superação. Ele passou por todo tipo de tristeza, mas ele soube superar as coisas com Deus. Onde? No Egito. Eu, na minha percepção, o que eu entendo da palavra até hoje, muitas pessoas passaram pelas batalhas, algumas não passaram pelo momento de tristeza, algumas. Você vai ver Josué, ele passando pelo momento de desânimo. Você vai ver o José, ele passando por um momento de traição. Então você vai encontrar muitos exemplos na Bíblia. Mas, pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar da seguinte forma, que a superação é o que mexe mais com o coração do homem. A superação, às vezes, mexe muito mais. Você vai ver, se uma pessoa chegar perto de você e contar uma história, por exemplo, eu nasci dentro da igreja. Você vai ver que o testemunho dela não vai ter tanto impacto. Por exemplo, o meu pastor está aqui. Poxa, para mim, o testemunho dele tem um grande impacto. Mas quem sofreu com isso? O familiar. Quem sofreu com isso? Com certeza foi ele. Então, eu entendo dessa forma, que quando a gente está falando de um lindo testemunho, eu estou falando da superação que aquela pessoa teve. E também da transformação de Jesus Cristo na vida da pessoa. Mais ou menos o que eu entendi. Deu para a gente entender o seu ponto de vista, mas o ponto de vista do pastor está certo. Sim. Também. Né? Porque, assim, eu não preciso passar por tristeza para ter um grande testemunho, certo? Mas não significa... Porque a pergunta em si é, para todo lindo testemunho, que é o que o pastor está falando, superação. Né? As pessoas se apegam muito a isso. Poxa, caramba, que superação. Olha pelo que ele passou. Olha pelo que ela passou. Tá. Para todo lindo testemunho, precisa existir um momento de tristeza antes. Não é que seja necessário assim, mas foi um ingrediente, acontece. Né? É um ingrediente, é uma situação que aconteceu, mas poderia não ter acontecido com uma tristeza, com um sofrimento. Sim. Né? Então, eu entendo que é mais ou menos por aí. Sim, ainda mais se a pessoa já conhece o Evangelho. Sim, com certeza. O problema é que, geralmente, quando a gente vem para Jesus e vai dar o testemunho, a gente vai falar do antes e do depois, né? Esse é que é o problema. A gente vai falar de antes de conhecer essa fé, diante de saber expulsar o mal, repreender um espírito de violência, de doença, disso, antes de saber fazer esse trabalho, antes de conhecer Isaías 53, antes de saber que ele já levou nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas maldições. Que, na verdade... A gente não sabia de nada, né? Muitos ainda não conhecem isso, não e por conta disso padecem, né? Inclusive muitos que estão na igreja. Exatamente, né? A gente vê pessoas dentro da igreja que acham que tem que ficar doente. Aí é onde entra o que o senhor falou. Então, os dois estão certos. Os dois conceitos. Mas aí entra onde o senhor falou. A pessoa está dentro da igreja, às vezes há anos na igreja, mas não conhece, não tem o entendimento que a gente tem em relação à fé, né? E ela realmente acha que precisa ficar doente. Ela acha que precisa passar por algo terrível para poder depois dar um lindo testemunho. Alguns até aceitam doença como bênção ainda. Sim, ainda. Quer dizer, aceitar a doença como bênção, se Jesus levou uma enfermidade... É crucificar então, assim, o Senhor mais uma vez, né? Pois é. Então, aí, realmente, a gente vê que os dois estão certos. E só para os dois conceitos. Pastor, o Samuel, ele não precisou passar por nada. Sim. Para exercer o que ele exerceu na E tem um grande testemunho, E tem um grande testemunho. Tem um grande testemunho. É um bom exemplo. O Samuel é um bom exemplo de um grande testemunho que não precisou sofrer. Sim. Né? Um lindo testemunho, aliás, e que não precisou sofrer. Né? Bom, vamos lá, então. Quais as ferramentas devemos ter para uma vida a dois alegre? Os dois são casados, certo? O senhor tem quantos filhos, pastor? 3. 3? 3, filhão. 3 filhos. É. Glória a Deus. Quais são as idades deles?
O garoto fez agora, essa semana, 30 anos de idade. 30? Ah, o senhor tão novinho. Pois é, garotinho, né? Deu baixa há pouco dos Fuzileiros Naval. Olha. Tem uma que é formada em administração de empresa, minha caçula, está agora para fazer prova para o BNDES. E a outra é formada em educação física, dá aula em academias. Olha, né? que bênção. E graças a Deus está todo mundo encaminhado. Para a glória de Deus. Glória a Deus. E o que a pessoa tem que fazer? Qual é a ferramenta para ter essa alegria num casamento? Olha, pastor, eu entendo que, antes de tudo, é Deus. Sempre é Deus. Mas nós temos que ter essa capacidade, né? E buscar em Deus essa capacidade e ter o exemplo que a Bíblia realmente vem nos conceder, quando lá no princípio a gente pega aquele básico do básico, ensinar a criança o caminho que deve andar. Ali, porque os filhos que vai combinar com tudo isso, né? É a base da família, depois vem ser realmente aquilo que nós geramos como fruto. Então eu vejo a base da família, o principal ali é o fruto que você gerou. São os filhos que vai, na verdade, fazer com que o seu nome venha a ser perpetuado, a sua história, né, possa ser levada mais adiante, porque você soube como gerar esse fruto e dar a condição desse fruto se manifestar. Mas aí, nesse caso, os filhos seriam, visualmente, digamos, que aquele casal, como diz as pessoas, mandou bem. Não é só isso, porque popular. De repente No sentido de criação, de serem de Deus, de honrar um ao outro, né? Porque os filhos vão espelhar os pais. Porque a pergunta é, qual seria a ferramenta para ter uma vida a dois alegre, né? Aí o senhor falou dos filhos bem-sucedidos, tá? Então, os filhos seriam você visualizando os filhos bem-sucedidos, bom, logo você percebe que o casal foi bem. Por isso que eu falei mandou bem, quer dizer, foi um casal que honrou um ao outro, esteve perto um do outro, junto um do outro, honrou os princípios bíblicos um com o outro e por isso gerou filhos desse jeito. É isso, no caso. Positivo. Passou, Ailson. Pastor, primeiramente a nossa base é Jesus Cristo. Lógico. Hoje você vê que Jesus Cristo é totalmente a rocha que a gente tem que estar. Para mim, a minha base completa é Jesus. Porque é como falam lá fora, viver a dois não é fácil. Você tem que lidar com o temperamento do outro e assim vice-versa. Mas a ferramenta está tudo na oração também, como o senhor falou. Eu sempre tiro ali um tempo para estar orando com a minha esposa e agora com o pequenininho que eu tenho, a gente vai lá antes de dormir, eu oro com eles. Repreendendo todo o mal, pedindo para Deus abençoar a nossa família e é assim que a gente vai. Se a gente for olhar, então, temos várias ferramentas. Tem muitas Já que a vida a dois... Pode abrir a oficina. Tem alegria, pode abrir a oficina. Pode abrir a oficina, tem muita ferramenta. Graças a Deus. Amigos, Glória a Deus nós vamos... por isso, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos já com Conexão, falando de alegria e tristeza. Não saia daí, voltamos já. Graças a Deus, voltamos com Conexão, hoje falando aqui sobre alegria e tristeza. Eu estou com o pastor Eladir Amaral, nosso pastor lá da nossa igreja Nova Aurora, e o pastor Ailson Patrício, que tem auxiliado a gente ali em Bangu já há alguns anos, fazendo um excelente trabalho, um servo de Deus aqui com a gente, falando sobre alegria e tristeza. Pastores, Provérbio 17, 22... diz assim, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Eu vou chamar agora o Abre Aspas, que é o nosso quadro do programa, para vocês poderem assistir junto com a gente, mas já coloque esse versículo no coração de vocês, para a gente falar um pouquinho sobre eles, tá? É um versículo que a gente gosta muito, né? O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Solta a vinheta aí do Abre Aspas. População brasileira é a quinta mais feliz do mundo, diz pesquisa. No Brasil, 83% dos entrevistados consideraram-se muito felizes ou felizes, uma alta de 20 pontos percentuais em relação ao último levantamento feito em dezembro de 2021.
quando o índice foi de 63%. No mundo, a percepção de felicidade também subiu, de 67% para 73%. No caso brasileiro, foi o melhor resultado desde a pesquisa feita, que começou a ser feita em dezembro de 2011. Até então, o pico de felicidade ocorrera em maio de 2013, quando 81% dos entrevistados se consideravam muito felizes ou felizes. O Brasil foi o 5º colocado no ranking global de felicidade, atrás apenas da China, 91%, a Arábia Saudita, 86%, Holanda, 85%, Índia, 84%. Em compensação, os cidadãos menos felizes são os húngaros, 50%, sul-coreanos, 57%, poloneses, 58%. Casados com mais dinheiro ou com maior nível educacional são, em média, mais felizes. Não houve diferença significativa na percepção de felicidade entre homens e mulheres. Fonte BBC.com. Olha, pastores, a 5ª mais feliz do mundo é a nossa nação. Muito dinheiro, né? Eu acho que até está mais um pouco em cima, né? E aí, é isso que eu ia falar. Aí confronta um pouco, porque você fala que os que têm mais dinheiro e mais cultura, né? Só se foram 83% e, de repente, na maioria dos 83% foram lá para os bairros ricos para fazer a pesquisa, né? Porque no ranking, os que são casados e bem financeiramente são os mais felizes. A gente vê o inverso, não vê? Não vê o contrário? Aliás, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque tem uma pergunta até sobre esse assunto aí de riqueza trazer felicidade ou não. E quinto mais feliz. O povo brasileiro é um povo feliz, né? É um povo sempre sorridente. E qualquer coisa, deu ruim, futebol, pronto. Futebol, praia. Não é assim? Não, pegou, o bicho pegou. Joga o futebol na tela, pronto. Vai ficar todo mundo lá se alegrando com o futebol e esquece tudo que está de ruim. O futebol é um dispositivo excelente. Aplicado pelo governo. É excelente para poder fazer o povo levantar de alegria quando o povo está lá embaixo, sofrendo e precisando de um monte de coisa. Então joga a Copa do Mundo, joga a Olimpíada, joga o futebol, joga lá, que aí o povo esquece de tudo. E é no período onde, que politicamente falando, é quando se coloca os maiores abacaxis, né? Justamente no período de Copa do Mundo. E o povo nem percebe. Jogos, dos campeonatos, nem das percebe. finais, já vai. O povo está chupando limão e não está nem percebendo, porque está lá se alegrando com o futebol. É verdade. Ah, meu pai, o brasileiro é muito alegre. O brasileiro realmente tinha que estar em primeiro, não em quinto. Tinha que estar em primeiro. Vamos lá. Provérbios 17, 22, eu pedi para vocês colocarem no coração. Vamos lá. A alma alegre, a Bíblia fala, deixa eu pegar aqui de novo. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Isso é muito sério, né? Sim. A tristeza é muito forte, né? Cientificamente, isso já foi comprovado, né? A pessoa que ela vive abatida, triste, melancólica, ela é mais propensa a ter câncer. Cientificamente isso foi provado. Coisa séria, né? Coisa séria. E aí, pastor? É melhor manter a alegria lá no alto, né? Pois é, porque essa questão do coração, o coração, quando a Bíblia diz que ele é enganoso, né? Ele não é ainda que seja o órgão, né? O órgão que bomba o coração, mas o ser mais importante é o espírito. Então não adianta o coração estar alegre e o espírito triste. O que a gente está fazendo aqui, ainda que não esteja com a Bíblia aberta, mas em todo o tempo a gente está falando da palavra de Deus. Sim. E a palavra de Deus é que é o verdadeiro combustível para alegrar o espírito. Sim. O coração ele vai se alegrar das coisas momentâneas, como o senhor mesmo colocou, o futebol, aquela euforia, essa coisa toda, mas o espírito ele se alegra, ele se alimenta Sim. da palavra de Deus. E então aqui é o espírito o importante é o coração, ainda que ele possa se alegrar, mas se o espírito não estiver bem sustentado... Como diz o salmista, né? Fervendo com boas palavras. Exatamente. Né? Tem que estar fervendo com boas palavras, senão você se alegra, pula, glória, ganhou, legal, pá, levantou a taça e depois vai para casa em depressão, não adianta nada. Bom, vamos lá então, vamos seguir. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior que eu queria trazer para vocês. Viver uma vida buscando sempre conquistar bens materiais nos torna pessoas tristes? E aí?
Eu creio que sim, porque eu acho que é o buscar do materialismo, né? Então, se a pessoa fica só pensando em montar riquezas, e a Bíblia vai falar sobre isso, né? Que não é bom, né? Que não é bom porque chega uma hora que a pessoa ela só quer saber daquilo, ela não vai ter outra desprezar opção. tudo de valor. Tudo de valor. Entende? Às vezes é a própria família, é a própria moral, saúde dele, valor moral. familiar. Pô, exatamente. Então, não é uma boa, né? A própria Bíblia já declara isso, o próprio Jesus falou isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas Elas serão acrescentadas, né? Então, nosso Jesus deixou bem claro isso, né? Bem claro, né? Bem claro. A pessoa tem que pensar bem antes de ficar com esse único foco, né? Não é que seja errado você focar em crescer materialmente. Sim, sim, nada Não é que contra seja a errado. riqueza, nada contra buscar Mas quando você riqueza. fica só com esse foco, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. A alegria pode incomodar o outro? Muito. Demais. Muito interessante, demais. Eu, não, já pegando aí, eu lembrei aqui ele já tinha falado, o pastor já tinha falado do José. E o José, quando ele faz aquela revelação, né, do sonho que ele teve, olha o problemão que ele arrumou em família, entende? Então, o fato dele ter aquele pensamento, a visão dele, que ele estava lá no lagar, e está lá juntando os feixes de trigo, e ele teve aquela visão de todos os irmãos, inclusive o pai, se curvando diante dele. E ele declara isso, dando a entender que, na verdade, eles vão se curvar diante dele, eles colocando numa posição superior. Então, mas isso era algo que era revelado para ele. Incomodou demais. Incomodou demais, né? Aí a gente chega naquele ponto de você... Eu vou falar direto com você. Deus te revelou algo. Calma. Segura. Não sai espalhando para todo mundo. Vai dar Essa ruim. revelação, deixa cumprir primeiro. Entendeu? E fala com quem tem que falar, com o seu pastor, com o próprio Deus, e vai pedindo a ele estratégia para cumprir com essa revelação. Mas cuidado para não sair falando, não, Deus me deu uma revelação, ó. Você pode estar sofrendo feio isso aí. Nem todo mundo vai se alegrar com o seu sucesso. Nem todo mundo. Quem criou a tristeza? Essa eu quero saber. Na minha concepção, quando eu deparei com essa pergunta, não é que alguém tenha criado ela, mas ela é algo que ela se manifesta pela ausência de um bem, de um projeto, de um sonho, de um ideal não conquistado. E aí, pastor? Me leva mais longe ainda, né? Amém. Você lembra da Adão e Eva? Sim. A Bíblia fala que eles não tinham esse conhecimento do mal. Para mim, tudo começou ali. Quando eles tocaram naquele fruto e comeram daquele fruto. A Bíblia declara que eles tinham tudo daquele lugar. Então a gente tem três personagens. Satanás, a serpente. Eva, Adão. E Adão. Certo? Eva e Adão, antes de tocar no fruto que não podia tocar, eles não tinham esse conhecimento. Então mas eles eram seres humanos, de nada, né? mas eles tinham emoção. Exatamente. E a tristeza vem da emoção, certo? Só que não havia tristeza neles, porque era tudo perfeito. Não tem falta de nada. Então, não é questão de ser criado, mas quem manifesta a tristeza é Satanás, quando faz eles ficarem cegos e mortos para Deus. A morte para Deus, não é? Quando eles morrem para Deus, que a Satanás falou para Eva que ele não morreu, para Adão não morreu, mas eles estavam mortos, não é? A gente entende isso. Essa morte, a Bíblia fala que o pecado entrou por um só, que foi o Adão, né? Sim. Deus acredita ao Adão, mas tem esses três personagens aí para falar de tristeza. E Deus acredita ao Adão. E eu entendo, então, que ele estava dentro da emoção criada que o homem já tinha e só se manifestou quando eles erraram com Deus. Que aí veio a ausência. E é por isso que fica esse vazio no ser humano, enquanto a pessoa não aceita Jesus. Tem dinheiro, tem Ferrari, tem tudo de bom e do melhor, mas ele não consegue realizar. Sempre vazio. Né? Pois sempre vazio. Manifestado ali. Exatamente. Sim ou não? A alegria tem o poder para curar a vida de alguém? Alegria. Sim ou não? Bom, parar para pensar no que a gente estava falando, né? Comentando anteriormente, que um coração alegre formoseia todo
todo o rosto. Então, com certeza, né? Se você está dentro desse contexto aí, então, se tem alegria, se o rosto está formoso, com certeza não tem como o mal, não tem como a enfermidade se manifestar. O sim ou não dele é grande. Sim ou não? É sim ou não? Se a fonte for Sim. Jesus Cristo, sim. Sim. Eu também acredito. Sim, também? Se a fonte for Jesus Cristo. Tem várias instituições, inclusive, que tratam doentes assim, né? Médicos mesmo, que entram dançando, cantando, se vestem de palhaço. Uma terapia, né? E é clara a melhora naquela ala quando tem essa alegria. Os animais, né? Próprios animais. Né? Nós vamos agora, deixa eu pensar aqui. Tem um texto na Bíblia que fala em tudo dai graça. Eu acho que isso aí é um bom dispositivo para que as pessoas elas não se entreguem à tristeza. Né? Resumindo tudo que a gente falou aqui, né? A tristeza faz parte de nossas emoções. Mas se em tudo eu dou graça, né? Então eu consigo bloquear essa tristeza e controlar, né? Eu acho que é bem por aí, né? Por aí. Vai resumindo tudo, Com né? certeza. É o Graças resumão. a Deus. Solta agora para mim aí o X da questão. O X da questão de hoje. Além de Jesus, qual personagem da Bíblia nos ensina mais sobre alegria? Eu pensei nisso. E olha, você vai ver o Davi ensinando muito sobre alegria, até sendo criticado pela própria esposa por ser alegre demais. Você vai ver o Paulo falando muito de alegrias em várias cartas. O João também fala muito de alegria. Você vai ver o próprio Salomão, com seus provérbios, falando muito sobre alegria. E aí eu cheguei à conclusão. João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todos esses homens que falam de alegria na Bíblia, cada livro, foram ensinados e influenciados pelo Espírito Santo. Então eu vou colocar esse personagem, o Espírito Santo. Você vai falar, mas Jesus fala mais. O Espírito Santo é Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas distintas, embora sejam só. Então, para não colocar um personagem da Bíblia, eu vou colocar o próprio Espírito Santo como aquele que revela para todos a alegria do Senhor, que é a nossa força. E aí fica o X da questão de hoje, tá bom? Eu estive aqui com o pastor Eladir Amaral, da nossa igreja de Nova Aurora. Pastor, por favor, seu endereço e horário. Foi um prazer tê-lo aqui. Amém. Nós estamos situados na Avenida Nova Aurora, número 100, município de Belfor Roxo, e como tem o bairro pelo mesmo nome, Nova Aurora, e os nossos cultos ali é de segunda a domingo, né? 9 da manhã, 14 e às 19 horas. No domingo especial, 8 da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Graças a Deus. Pastor Ailson, o senhor está sempre com a gente ali, na rua Coronel Tamarindo, nem precisa dar o endereço que eu vou dar agora, né? Mas quais são as suas reuniões que o senhor gostaria de chamar a pessoa para participar? Ok, pastor. Nós estamos ali na rua Coronel Tamarindo, como o nosso pastor está falando. Eu estou fazendo os cultos das 10 horas da manhã na quarta-feira e sexta-feira e também no domingo às 15 horas. Você está convidado a conhecer a nossa igreja e também o corpo de Cristo ali e receber uma boa palavra que vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Foi um prazer tê-lo com a gente, tá bom? Amigos, Rua Coronel Tamarindo, quarta, sexta-feira, 8, 14, 19 horas, domingo 7, 9 e meia e 18 horas. Espero por você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Ali é Conexão PR Ednilson Lima, tá bom? Forte abraço, até o próximo Conexão. Ficamos por aqui. Deus abençoe.